Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que eu diria que aparece em todos os editais de concurso público. É o tal do entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Você já reparou nessa linha que tem no seu edital e que todo mundo fica apavorado? Pois é. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é, como estudar, enfim, esses detalhes assim para facilitar o seu estudo e principalmente a memorização, porque não é tão simples assim, tá? Vamos por partes. Entendimento jurisprudencial de tribunais superiores também é conhecido como informativo de jurisprudência. Informativos, para os íntimos, né? E o que é entendimento jurisprudencial? O que é esse tal do informativo? É tudo o que foi decidido pelos tribunais superiores nos últimos tempos. Para fins de concurso público, costuma-se cobrar as decisões proferidas de 1 a 2 anos antes do seu edital, ou até mesmo antes da data da prova. Então a gente tem sempre que estar ali atualizado. E quem são os tribunais superiores no Brasil? Em regra, Tribunal Superior mesmo, nós temos 4. São eles: o Superior Tribunal de Justiça, STJ, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o STM, Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar, exceto se você estuda para carreiras militares, não precisa se preocupar, tá? É muito específico, pode deixar ali de lado. Tribunal Superior Eleitoral, se cair eleitoral na sua prova, sim, você precisa saber. Gabriele, cadê o STF nisso tudo? Então, como o próprio nome já diz, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em tese, ele não é tribunal superior, porque ele está acima até dos tribunais superiores, entendeu? Mas para fins de prova, por tribunal superior, a gente vai considerar todo mundo, inclusive o STF, que a gente sabe que é cobrado em prova, certo? E por que esses assuntos são cobrados em prova? Porque, dependendo do tipo da decisão, por exemplo, em recursos repetitivos, a decisão ali proferida será aplicada também em outros processos que tramitam pelo país. Se a decisão não tiver ali uma repercussão geral, uma força vinculante, aí ela poderá servir como um embasamento, um norte, entendeu? Até porque nós temos recursos, né, no processo. E aí, conforme os recursos forem sendo interpostos, uma hora vai chegar, pode chegar no Tribunal Superior. Então, é necessário sim saber os entendimentos. Precisa saber de forma muito minuciosa? Não. Por quê? Os entendimentos, a jurisprudência, ela é proferida com base num tema. É sobre aquele determinado tema que vai se decorrer um determinado entendimento. Então você não precisa ficar freneticamente lendo informativo, as decisões, a jurisprudência e tudo mais. Procure facilitar o seu assunto com relação a isso. Até porque eu não sei você, mas eu acho um saco ficar lendo, entendeu? Então vamos facilitar o estudo aí nessa parte. E eu já vou te mostrar como estudar isso. Tem duas formas. Mas antes, deixa eu te mostrar como geralmente é cobrado esse entendimento jurisprudencial em prova. É a típica questão que aparece. De acordo com o entendimento do STF, de acordo com o entendimento do STJ, entendeu? Geralmente essas questões aparecem em direito constitucional, né? Mas aí pode aparecer em todas as matérias. Como eu já falei, se você estuda para carreiras militares, aí sim você tem que saber também as decisões do STM. Mas para fins de concurso público, no geral, você precisa saber o quê? As decisões do STF e do STJ. E se na sua prova cai direito eleitoral, do TSE. Se você estuda para carreiras trabalhistas, aí você também precisa saber da jurisprudência do TST. Uma coisa que a gente precisa frisar aqui é o quê? Que esses entendimentos jurisprudenciais não se confundem com as súmulas. Sim, para fins de concurso público você precisa saber dos dois, sinto te dizer, tá bom? As súmulas, elas são decisões reiteradas sobre o mesmo assunto, entendeu? Elas não têm força vinculante, exceto as súmulas vinculantes do STF, como o próprio nome já diz, súmula vinculante. Aí sim elas são de observância obrigatória, tá? Mas as súmulas no geral não.
Elas não têm esse caráter vinculante, elas apenas servem de norte, né, para outros processos que tratam de questões semelhantes. E como você vai estudar os informativos? Tem dois modos, tá? E eu confesso que o segundo é o meu preferido. O primeiro é, no próprio site dos tribunais superiores, eles disponibilizam os informativos, né? Que são as decisões proferidas nos últimos tempos daquele tribunal. Inclusive, você pode se cadastrar no site deles e receber por e-mail os informativos, tá? Esse é o primeiro jeito. O segundo, que é o que eu mais gosto, e eu já deixo claro aqui, que não tem collab, patrocínio, não tem nada. É mais uma questão, eu usava mesmo, eu mesma utilizava esse método no meu estudo e facilita muito a vida, muito, tá? Que é o seguinte, tem no site Dizer o Direito. Eu sempre falo dele porque, assim, a didática é sensacional. E de quebra, você ainda faz uma revisão sobre aquele determinado assunto. Esse site é uma criação do professor Márcio Cavalcante. Ele tem uma didática incrível, utiliza uns exemplos muito assim da vida real, sabe? E fica muito mais fácil da gente entender, visualizar e já estudar por ali. Porque aí, de quebra, a gente já vai fazendo revisão sobre aquele determinado assunto. Por quê? Ele traz a decisão e traz os artigos e as súmulas que embasaram aquela decisão. Isso quando não tem uma aula sobre aquele determinado assunto. É sensacional. Então, como eu, Gabriela, particularmente fazia nos meus estudos, eu tinha o meu material base e aí eu ia no site do Dizer o Direito para analisar ali, para estudar, né, os informativos. E aí o que eu fazia? No meu material base, eu escrevia. O STF decidiu tal, tal, tal. O STJ decidiu tal, 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 com relação àquele assunto. Porque quando eu fosse fazer a revisão daquele assunto, o entendimento jurisprudencial já estava ali, entendeu? Porque o fundamento é o mesmo. Se tivesse alguma alteração, eu acrescentava. Mas eu colocava com post-it mesmo, ou escrevia a lápis, sabe? Porque às vezes pode mudar. Ou às vezes também é legal você fazer uma tabelinha, porque tem divergência de entendimento. Às vezes o STF entende de uma determinada forma, o STJ entende de outra forma. Ou ainda, uma turma do STF, uma turma do STJ decide de uma tal forma, uma turma do STJ, a outra turma decide de uma forma diferente. E aí você tem que saber de todas. E assim, você colocando no seu material de estudo, fica muito mais fácil de você revisar e ir memorizando, entendeu? Então, essa segunda forma, que é pelo site Dizer o Direito, eu acho muito mais simples, porque ele já traz mastigado ali. Inclusive quando tem divergência de entendimento entre as turmas, entendeu? Fica muito mais fácil de estudar, gente. Então, eu particularmente recomendo, tá? Esse site é muito didático, vale muito a pena. É melhor do que a gente ficar aí correndo, lendo STF, o site, né, do STF, STJ. Se você tiver alguma curiosidade, algumas coisas pontuais, aí tudo bem, você vai no site do Tribunal Superior e vê lá o assunto, né? Mas eu particularmente acho que essa segunda opção, pelo site Dizer o Direito, é muito mais rico, didático e mais fácil, sabe? Então não deixe de incluir no seu cronograma de estudo os informativos, principalmente do STF e do STJ. E se você quiser ajuda com organização de estudo, pode me seguir lá no Instagram, que eu dou várias dicas de estudo por lá. Eu tenho uma mentoria especializada em planejamento e organização de estudo. Me chama lá no link que está na bio, que eu posso te ajudar, tá? É @mgabriela.nunes e qualquer coisa eu estou à disposição. Até o próximo vídeo. Até mais!